Livro 3, capítulo 3, Moralidade Social. O passo inicial para uma visão clara do exercício da moralidade cristã entre os homens é reconhecer que nesse departamento, Cristo não veio para pregar nenhuma novidade do ponto de vista moral. A regra de ouro do Novo Testamento: faça com os outros o que gostaria que fizessem com você. É o resumo do que todas as pessoas no fundo sempre souberam ser o certo. Os grandes mestres da moral nunca introduziram morais novas. São os charlatões que fazem isso. Como o Dr. Johnson disse certa vez, bem mais frequentemente as pessoas precisam ser relembradas que instruídas. A verdadeira missão de todo mestre de moral é insistir em nos trazer de volta, de tempos em tempos, para os bons e velhos princípios que todos nós desejamos muito perder de vista. É como conduzir um cavalo sempre de volta à cerca que ele se recusou a pular, ou trazer a criança sempre de volta à parte da lição da qual ela desejava fugir. O segundo ponto que precisa ficar claro é que o cristianismo não tem e não professa ter um programa político detalhado para aplicar ou faça com os outros o que gostaria que fizessem com você a uma sociedade específica em um momento particular. Nem poderia ter. Ele vale para todos os seres humanos de todos os tempos. E o programa específico que se adequasse a um lugar e tempo não se adequaria a outro. Além do mais, não é assim que o cristianismo funciona. Quando ele ordena que se alimente os que passam fome, não ensina culinária. E quando manda que se leiam as escrituras, não dá aulas de grego e hebraico, tampouco de gramática. O cristianismo nunca teve a intenção de substituir ou suplantar as artes e as ciências humanas comuns. Antes, assume a função de um diretor, que atribui a tarefa certa a cada um e de uma fonte de energia que oferece vida nova a cada um, desde que este se coloque à sua disposição. As pessoas dizem que é a igreja que deve assumir a liderança, mas isso só será verdade se for encarado da maneira certa. Do contrário, não será verdade. Por igreja, talvez queiram dizer todo o corpo de cristãos praticantes, e quando dizem que a igreja deve nos dar o norte, talvez queiram dizer que alguns cristãos, aqueles que por acaso têm os talentos certos para isso, devem se tornar economistas e estadistas, o que significa que todos os economistas e estadistas devem ser cristãos, e que todo o seu esforço na política e na economia deve ser direcionado para colocar em prática o faça com os outros o que gostaria que fizessem com você. Se isso ocorresse e se estivéssemos realmente dispostos a assumir isso, então deveríamos achar a solução cristã para nossos problemas sociais num piscar de olhos. Mas é claro que quando as pessoas pedem à igreja que lhes dê um norte, a maioria delas quer dizer que deseja que o clero estabeleça um programa político, o que seria patético. Os clérigos são aquelas pessoas especiais dentro da igreja, que foram treinadas e separadas para cuidar do que nos diz respeito enquanto criaturas que viverão eternamente. Contudo, estamos pedindo que eles façam um trabalho bem diferente para o qual não foram treinados. Na verdade, esse papel é nosso, dos leigos. A aplicação dos princípios cristãos, digamos, ao sindicalismo ou à educação, deve vir dos sindicalistas e educadores cristãos, da mesma maneira que a literatura cristã vem dos romancistas e dramaturgos cristãos, e não da bancada de bispos que se juntam para tentar escrever peças e romances nas horas vagas. Da mesma forma, o Novo Testamento nos dá um indício bastante claro, sem entrar em detalhes, de como seria uma sociedade inteiramente cristã. Talvez ele nos dê mais do que possamos suportar. Ele nos diz que não devem existir passageiros clandestinos ou parasitas. Se uma pessoa não trabalhar, não deve comer. Todos devem trabalhar com as próprias mãos. E o que é mais importante, o trabalho de todos deve produzir algo bom. Isto é, não deve gerar produtos de luxo tolos e, em seguida, propagandas ainda mais tolas para nos persuadir a comprar tais produtos. Tampouco deve haver lugar para ostentação e pretensiosidade. Nada de nariz empinado. Até aí, uma sociedade cristã seria atualmente o que se denomina de esquerda. Por outro lado,
O Novo Testamento estará sempre insistindo na obediência. A obediência e marcas externas de respeito de todos nós a magistrados nomeados de forma apropriada, das crianças aos pais, e temo que isso não será nada popular, de esposas aos maridos. Acrescente-se a isso o fato de que a sociedade deve ser alegre, uma comunidade cheia de cantoria e regozijo, e que encara a preocupação e a ansiedade como um erro. A cordialidade é uma das virtudes cristãs, e o Novo Testamento abomina o que chama de pessoas intrometidas. Se houvesse tal sociedade e fôssemos visitá-la, penso que voltaríamos com uma impressão curiosa. Sentiríamos que a vida econômica lá é bem socialista e, nesse sentido, avançada, mas que para compensar sua vida familiar e seu código de comportamento parecem bem à moda antiga. Quem sabe até haveríamos como uma sociedade cerimoniosa e aristocrática. Todos nós apreciaríamos parte dela, mas temo que bem poucos a apreciaríamos por inteiro. É exatamente isso que se esperaria se o cristianismo fosse o plano completo para a máquina humana. Todos nós nos afastamos desse plano completo de diferentes maneiras. E cada um de nós deseja substituir o plano original por seu próprio plano. Você vai deparar com isso diversas vezes com relação a qualquer coisa que seja realmente cristã. Cada um é atraído por uma parte e deseja extrair só este aspecto, abandonando o resto. Eis porque nunca avançamos muito. Eis porque as pessoas que estão lutando por coisas bastante opostas podem ambas dizer que estão lutando pelo cristianismo. Passemos agora a outra questão. Há um conselho que nos foi legado pelos gregos pagãos da antiguidade, pelos judeus do Antigo Testamento e pelos mestres cristãos da Idade Média, mas que foi inteiramente desprezado pelo sistema econômico moderno. Todos eles nos disseram para não emprestarmos dinheiro a juros. E emprestar dinheiro a juros, o que chamamos de investimento, é a base de todo o nosso sistema. Mas pode ser que isso não implique que estejamos errados. Alguns dizem que quando Moisés, Aristóteles e os cristãos concordaram em proibir juros, ou como eles chamavam, a usura, eles não poderiam prever as sociedades anônimas e que eles estavam pensando apenas naquele que empresta dinheiro de forma privada. Portanto, não precisaríamos nos preocupar com o que eles disseram. Não me cabe responder a essa questão. Não sou economista e simplesmente não sei se o sistema de investimentos é responsável pelo estado em que estamos. E é aqui que um economista cristão vem bem a calhar. Mas eu não seria muito honesto se omitisse o fato de que 3 grandes civilizações concordam, ou assim parece à primeira vista, em condenar precisamente aquilo em que baseamos toda a nossa vida. Mais um ponto e encerro. Na passagem em que o Novo Testamento diz que todos devem trabalhar, a justificativa é para ter algo a dar aos necessitados. Caridade. Dar aos pobres é uma parte essencial da moralidade cristã. Na parábola amedrontadora das ovelhas e dos bodes, esse parece ser o ponto-chave em que tudo mais está baseado. Certas pessoas têm dito que a caridade deveria ser desnecessária e que, em vez de doar aos pobres, deveríamos estar trabalhando por uma sociedade em que não houvesse pobres a quem doar. De certa maneira, elas podem até estar certas em dizer que devemos produzir esse tipo de sociedade. Mas se alguém pensa que nesse meio tempo pode parar de fazer doações, rompe assim com toda a moralidade cristã. Não creio que devemos definir o quanto se deve doar. Temo que a única regra segura seja dar mais do que nos sobra. Em outras palavras, se o nosso gasto com conforto, luxos, diversões, etc., estiver no mesmo patamar daqueles que têm o mesmo ganho que nós, provavelmente estamos doando bem pouco. Se nossa caridade não nos pesar ao menos um pouco, então diria que está pequena demais. Deveria haver coisas que desejaríamos fazer e não podemos porque nosso gasto com a caridade as impossibilita. Por enquanto, estou falando de caridade no sentido comum da palavra. Casos particulares de necessidades entre os próprios parentes, amigos, vizinhos,
ou funcionários dos quais Deus, por assim dizer, nos força a tomar conhecimento, poderão demandar muito mais ao ponto de enfraquecer ou pôr em risco nossa própria situação. Para muitos de nós, o grande obstáculo à caridade não está em nosso estilo de vida luxuoso ou em desejar mais dinheiro, mas sim em nosso medo. Medo da insegurança. Saiba que isso quase sempre é uma tentação. Às vezes é o nosso orgulho que impede nossa caridade, uma vez que somos tentados a gastar mais do que devemos em formas demonstrativas de generosidade, gorjetas, hospitalidade, e menos do que devemos com aqueles que realmente necessitam de nossa ajuda. E agora, antes de encerrar, vou me arriscar a levantar uma suspeita de como esta parte do livro pode ter afetado os leitores. Suspeito que os de esquerda estejam furiosos por eu não ter me aprofundado nessa direção, e que outras pessoas de orientação oposta estejam furiosas por eu ter ido longe demais. Se assim for, isso traz à tona o verdadeiro empecilho para a concepção de um projeto de sociedade cristã. A maioria de nós não examina o cristianismo a fundo para descobrir o que ele realmente diz. Nós o abordamos na esperança de encontrar nele apoio para nossas próprias perspectivas partidárias. Estamos mesmo à procura de um aliado onde, na verdade, nos é oferecido um mestre ou um juiz. Eu também sou assim. Há trechos desta sessão que eu gostaria muito de deixar de fora, e esse é o motivo pelo qual tais conversas não resultarão em nada, a menos que percorramos um caminho bem mais longo. Uma sociedade cristã não despontará enquanto a maioria de nós não a desejar realmente, e não vamos desejá-la enquanto não nos tornarmos cristãos de verdade. Eu poderia ficar repetindo a frase, faça com os outros e que gostaria que fizessem com você até cansar, mas só poderei aprender a amar o meu próximo como a mim mesmo se aprender a amar a Deus, e só poderei amar a Deus se aprender a obedecer-lhe. E assim, como eu já havia alertado, somos conduzidos a níveis mais profundos, levados de questões sociais para questões religiosas, pois devagar se vai ao longe.